Imigração nos Estados Unidos. O setor agrícola dos Estados Unidos pede a Donald Trump que proteja os trabalhadores imigrantes da deportação. Veja com a gente. Cerca de metade dos 2 milhões de trabalhadores rurais dos Estados Unidos não possui status legal, conforme apontam os departamentos de Trabalho e Agricultura. Essa realidade inclui muitos trabalhadores em laticínios e frigoríficos. Preocupados com o impacto de possíveis deportações em massa, grupos agrícolas estão pedindo ao presidente Donald Trump que poupe os trabalhadores do setor, que desempenham um papel crucial na cadeia de suprimentos alimentares. Até o momento, a equipe de Donald Trump não sinalizou isenções específicas. Tom Homan, responsável pela fiscalização de imigração, afirmou que o foco será em criminosos e imigrantes com ordens definitivas de deportação, sem mencionar se o setor agrícola será impactado. Para os produtores, a remoção desses trabalhadores pode desestabilizar a produção de alimentos e aumentar os preços ao consumidor. A agricultura e os setores relacionados contribuíram com cerca de 1,5 trilhão de dólares para o PIB dos Estados Unidos em 2023, representando cerca de 5,6% do total, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Embora Donald Trump tenha prometido deportar imigrantes ilegais durante sua campanha, em seu primeiro mandato, ele indicou que os trabalhadores agrícolas não seriam prioridade. No entanto, houve operações e fiscalizações em locais de trabalho, como fábricas de processamento de aves, que geraram incertezas. Os agricultores têm acesso ao programa de visto H-2A, que permite a contratação de trabalhadores sazonais estrangeiros quando não há americanos disponíveis para o trabalho. Contudo, esse programa atende apenas 20% da demanda do setor, já que muitos produtores não conseguem arcar com os custos associados. Organizações como a American Farm Bureau Federation têm pressionado por mais alternativas legais para a contratação de mão de obra. Todas as vezes que a gente fez algum tipo de comentário em relação à imigração nos Estados Unidos e o medo, o pavor das pessoas de que Donald Trump vai fazer uma deportação em massa aqui, é claro que é louvável que as pessoas fiquem com medo, principalmente os imigrantes, não somente brasileiros, mas os imigrantes de maneira geral que moram aqui nos Estados Unidos, ficarem com medo de repressões, ficarem com medo de deportações. Muitas pessoas têm famílias que já vivem aqui há muitos anos e já construíram uma vida aqui, né? Já construíram uma vida, já tem carros, casas e muitas outras coisas. Mas existem avaliações que têm que ser feitas o seguinte: alguns imigrantes aqui nos Estados Unidos são absolutamente estratégicos para, inclusive, o funcionamento dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos funcionem de maneira correta, de maneira rápida. É impossível, por exemplo, deportar a maior parte dos mexicanos que tem aqui, que trabalham com landscaping, que trabalham com trabalhos aqui, que somente os mexicanos mesmos fazem. Alguns brasileiros que trabalham aqui, que nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, por exemplo, antes era muito os valets, né, os valetes, que hoje a turma trabalham com outros tipos de trabalho, mas a construção em Massachusetts, por exemplo, pode ficar danificada. Em Baltimore, que tem bastante, não só brasileiros, mas outras pessoas de outros países, assim como também em New Jersey, em Nova York, e principalmente em estados onde neva muito, e essa reformulação, a construção das casas e a renovação dessas casas precisam ser constantes. A mão de obra aqui nos Estados Unidos de imigrantes é sempre absolutamente necessária. Então, não vai ter essa deportação de forma absolutamente consistente, como as pessoas imaginam. Mas alguns criminosos que moram nos Estados Unidos, que atravessaram pela fronteira, que cometem alguns crimes, precisam ser levados mais a sério. No caso da agricultura, a agricultura americana é muito forte. Aqui, Max, a agricultura americana é muito forte. E por ser forte, principalmente aqui na Califórnia, em alguns lugares, em alguns estados aqui dos Estados Unidos, esses funcionários são absolutamente necessários, porque os americanos normalmente não trabalham com esse tipo de subempregos e não se submetem a algumas situações por simplesmente terem nascido aqui e terem um outro tipo de padrão de vida. Quando uma pessoa sai de um país, de um país subdesenvolvido e vem para cá, uma mudança simples na vida dela, uma mudança simples de casa, uma mudança simples de um carro, isso já é muita coisa para essa pessoa. Por isso que é importante para ela continuar vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ser importante para a economia também. Então, por isso que eu acredito, na verdade,
que Donald Trump e o responsável pela imigração vai olhar para o povo, principalmente para os trabalhadores rurais e os trabalhadores de verdade aqui dos Estados Unidos, com um olhar um pouco menos crítico, né? O que a gente vê pela própria mídia anunciando é a importância da mão de obra, né? Você acabou de relacionar aí que os subempregos, chamados subempregos aí, o americano nascido nos Estados Unidos, de fato, ele não, em sua maioria, ele não se submete a fazer esse serviço. E tem aí milhões de imigrantes, a exemplo de brasileiros, que vão aí buscar uma oportunidade de emprego, até porque nosso país vive de política, de mandato de político em mandatos. A gente vive sempre algumas crises e o brasileiro ele termina trabalhando muito no Brasil e o seu trabalho não é valorizado. O brasileiro, às vezes, ele passa uma vida trabalhando aqui no país e não consegue sequer comprar uma simples casa para colocar seus filhos debaixo. Em outra oportunidade, os que vão para os Estados Unidos, apesar de trabalhar em serviços pesados, chamados subempregos aí para os americanos, conseguem enviar dinheiro para o Brasil, para a sua família, e aqui construir casas, comprar carros, dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. Outros conseguem até formar seus filhos em uma boa faculdade. O brasileiro tem uma qualidade positiva, que é não ter medo do trabalho. São pessoas, em sua maioria, são trabalhadores, são pessoas honestas e que, de alguma forma, se arriscaram aí para os Estados Unidos, muitos entrando de forma ilegal, mas sem histórico de crimes, né? Tanto no Brasil e também aí nos Estados Unidos não cometeu nenhum crime. A ilegalidade é de estar aí de forma ilegal e correndo o risco de serem deportados. Mas o que você falou faz sentido. Não vai deportar todas essas pessoas do país onde a mão de obra é essencial para o avanço da economia do país e também para o dia a dia do país em cada estado, né? Você vai ter centenas, milhares de mão de obra já qualificada que essas pessoas estão trabalhando, pegar todas essas pessoas e deportar. Quem vai suprir essa necessidade? Acredito que, como você falou, o presidente Donald Trump ele vai ter uma forma de filtrar esses que devem ser deportados e os que devem ser colocados em oportunidade até de se legalizar aí no país, que seria o melhor a ser feito, tanto para quem está aí trabalhando de forma honesta, quanto aqueles que serem deportados, aqueles que tenham cometido alguns crimes, e é um risco para a sociedade americana e para os outros que vivem no país. Normalmente, quando se fala sobre imigração aqui, as pessoas pensam logo, né, nos brasileiros. Não. A imigração aqui é uma imigração completa. Nós estamos falando de gente que vem do Irã, que vem do Iraque, que vem da Rússia, que vem de outros países. Então, a imigração não é só brasileira. Normalmente, os brasileiros pensam muito que o universo da imigração gira só em torno deles, né, em torno de nós, mas não é. Quando se fala que vai deportar algumas pessoas, não está se falando que vai deportar brasileiros, vai se deportar imigrantes. Imigrantes pode ser qualquer um em uma situação adversa que vem de algum país comunista, que vem de algum país terrorista. Imigrante não quer dizer brasileiro. Imigrante quer dizer imigrante, que pode, pela questão de lei nacional ou por questão de segurança nacional, pode tomar decisões de deportar esses imigrantes de maneira concisa, mas não necessariamente quer dizer que sejam imigrantes brasileiros. Então, é bom que se tenha isso em mente, as pessoas saibam. Imigração são imigrantes de qualquer lugar do mundo, não necessariamente imigrantes brasileiros. Para poder ficar para que as pessoas fiquem mais tranquilas em relação a isso, porque senão muita gente acaba confundindo um pouco, Max, e achando que o problema da questão da imigração está muito ligada ao brasileiro, ou seja, que o Donald Trump está contra os brasileiros. Não, a questão de imigração vai muito além do nosso país e da América Latina também, né? São milhares de pessoas, né, que têm um sonho americano, né, de ir para um país onde a oportunidade de fato existe. Basta ter boa vontade para trabalhar
e disposição para encarar vários tipos de serviços. O americano tem condições de arcar com a mão de obra a qual ele deseja, e esses imigrantes, você acabou de relacionar aí, são diversos países que vão para aí aproveitar uma oportunidade de melhorar a sua vida e a vida da sua família. Uns vão com a intenção de voltar em pouco tempo, 2, 3, 4 anos, outros chegam aí, conseguem ver uma vida totalmente diferente daquilo que já viveu em seus países e acabam ficando aí até quando as oportunidades vão acontecendo. Então, é o sonho americano, né? Eu acredito que se você perguntar para centenas de pessoas qual seria o sonho profissional deles, apresentando os Estados Unidos como uma das opções, creio que a grande maioria diria que seria a oportunidade de morar nos Estados Unidos. O Brasil, quando você vê um brasileiro comprar um carro 2.0 aí, um carro do ano, um carro fora daquilo que a sociedade comum aqui compra, é considerado que o brasileiro já esteja milionário, né? Está rico, está ganhando bem. E aí nos Estados Unidos a gente vê que não. Basta a pessoa trabalhar, e são diversas oportunidades de ter um carro bom, de ter uma... É lógico que você vai ter que trabalhar, porém você vai ter o retorno do seu trabalho. Eu falo isso porque eu sou um imigrante, né, e vim para os Estados Unidos e tenho muito orgulho de estar aqui e sou muito agradecido de poder ter tido a oportunidade de viver nesse país que me trouxe tantas alegrias e transformou minha vida. Costumo dizer lá no meu perfil no Facebook, inclusive, que eu sou nascido no Brasil e melhorado nos Estados Unidos. Vamos para a nossa próxima matéria? Mark Zuckerberg reconhece a liderança de Donald Trump e participa de um jantar em Mar-a-Lago. Veja na matéria a seguir. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, esteve em Mar-a-Lago, residência de Donald Trump na Flórida, nesta quarta-feira, para um encontro com o presidente eleito dos Estados Unidos. A reunião, que incluiu um jantar, marca um momento de aparente aproximação entre os dois, após um histórico de tensões. Stephen Miller, conselheiro de Trump e novo vice-chefe de gabinete para a política, confirmou o encontro, destacando que Zuckerberg demonstrou interesse em apoiar a agenda de reformas do novo governo. Miller afirmou que Zuckerberg reconheceu a liderança de Trump, referindo-se a ele como um agente de mudança e prosperidade, e declarou sua intenção de contribuir para essa visão de transformação. "Eu quero fazer parte disso", teria dito o CEO da Meta. O relacionamento entre Zuckerberg e Trump tem sido turbulento. Em 2021, Trump foi banido do Facebook e Instagram por elogiar a violência durante os eventos de 6 de janeiro no Capitólio, o que levou o ex-presidente a criticar duramente a Meta, chamando-a de inimiga do povo. No entanto, sinais de reconciliação começaram a surgir em 2023, quando a Meta suspendeu as restrições às contas de Trump. O jantar em Mar-a-Lago reflete um movimento mais amplo de aproximação entre grandes empresários e o bloco republicano. Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, foi um dos primeiros líderes do setor de tecnologia a se alinhar com Trump, rompendo com seu histórico de apoio aos democratas. Agora, Zuckerberg parece seguir um caminho semelhante, destacando os interesses empresariais e a colaboração em prol do crescimento econômico. O jantar pode marcar o início de um relacionamento mais construtivo entre Zuckerberg e Trump, indicando uma mudança de tom e fortalecendo os laços entre o setor de tecnologia e o governo republicano. Olha, eu acho que o Zuckerberg está com medo, né? Afinal de contas, todas essas questões de documentações, a Polícia Federal Americana, ou seja, o FBI, e todas as instituições vão estar nas mãos dos democratas, dos republicanos, vai estar nas mãos de Donald Trump, e eles vão vasculhar toda aquela documentação para saber o que foi que aconteceu, né? E vai se ter muita coisa que vai para o ar. A impressão que se passa é que Zuckerberg está fazendo com que o dano seja menor quando for descoberto, não se, mas quando for descoberto alguma coisa, e que vai ser. Logo, logo, hein, Max? Eu vejo o Zuckerberg como se fosse um dos nossos políticos do Centrão. Ele vai de acordo ao momento político. A gente viu aí que o Zuckerberg faz para censurar pessoas em diversos países, seguindo a ideologia de cada presidente daquele país. Aqui no Brasil, a gente viu a perseguição
a ponto de simples publicação que praticamente não dizia nada era considerado como atentado contra a democracia ou fake news e era excluída, era canais que eram monetizados, eram desmonetizados, no sentido do Facebook, o Instagram e também o próprio WhatsApp, né? Que eles criaram a rede de censura envolvendo todas essas plataformas do Zuckerberg. Agora ele está vendo que o Donald Trump está voltando inclusive com o apoio do Elon Musk, que antes de comprar o Twitter baniu o Donald Trump da rede social. O Facebook também fez a mesma coisa, né? Com o Donald Trump, as censuras aí com ele ainda em mandato. E agora o chicote agora mudou de mão, né? E aí ele está tentando preservar as suas empresas e continuar ganhando dinheiro. Eu não acredito que ele esteja com o coração arrependido e muito menos se achando que foi usado. Ele optou por atender aquilo que os políticos queriam. Um americano que vive em um país onde a liberdade de expressão é o ponto crucial da sua Constituição, e ele seguia a regra imposta pelo Partido Democratas, aí, censurando pessoas, inclusive um presidente da República, é algo que não deveria ser levado a sério e nem tampouco fazer parte do governo de Donald Trump. A minha opinião, ele deveria ser investigado pelo tudo que ele fez contra a sociedade americana, e se for concretizado que ele cometeu crime contra a liberdade dessas pessoas, que ele respondesse por isso. A gente não sabe de fato o que o Donald Trump vai fazer quando sentar na cadeira, mas eu acredito mais que o Zuckerberg esteja indo mais para preservar suas empresas aí, e de acordo com o vento que está favorável agora, nesse sentido dele se aproximar e não ter prejuízos financeiros. Mesmo porque quando ele estava fazendo o que era errado, e ele sabia que estava sendo errado, sofrendo a pressão do governo e tomando as decisões que tomou, ele não se arrependeu naquele exato momento. Ele só tomou essa atitude quando ele viu que o Donald Trump estava muito forte nas eleições e com a possibilidade de Donald Trump vencer as eleições. Até mesmo porque eles têm informações que a gente não tem acesso a algumas informações que a gente não tem, por exemplo, podendo ter dentro do próprio Facebook uma noção de como as pessoas estão se manifestando, como as pessoas estão falando e como as pessoas estão reagindo às eleições americanas. E o fato de eles não sofrerem, nessa última eleição, não terem tido o problema do governo Biden e da Kamala Harris fazendo a pressão maior, como foi feita a pressão por toda a esquerda e a mídia internacional na época, em 2022, em 2020, em que as eleições aconteceram. Como ele não sofreu o mesmo tipo de pressão, ele conseguiu enxergar dentro das comunicações das próprias pessoas nas suas redes sociais como é que as pessoas estavam tendendo a fazer os seus votos. Com pequenas pesquisas, a gente mesmo que usa o Facebook, a gente sabe, existiam algumas pesquisas que eram intencionais, você vai respondendo e eles vão analisando exatamente em quem é que você vai votar. Sabem que as pessoas, quem segue perfis mais de direita, quem segue perfis mais de esquerda, a interação dessas pessoas, e com isso eles tinham uma noção válida de que pelo menos de 60% a 80% de chance de Donald Trump vencer as eleições. E quando ele viu isso, ele correu atrás para poder garantir que ele estaria do lado certo ou do lado menos errado possível. Eu também não acredito que ele está preocupado com a população americana, eu não acredito que ele está preocupado com a população mundial. Ele está preocupado com o próprio rabo, né? Que ele sabe que vai atingir, como você disse, o chicote acaba de mudar de mão e ele vai mudar de situação ou de lado de acordo com os ventos, né? Ele vai remar de acordo com os ventos soprarem para ele. Mas é assim que é, né? A população sempre vai sofrendo e vai se padecendo desses poderes que a gente tem
no mundo todo.